Agora eu quero ver você falar aqui na cara dele que ele é o homem do gás. Sim, cada um gás de R$50. Bom dia, Rádio Avaldo, seja bem-vindo ao Primeira Mão. Bom dia, Caio, bom dia, Chico Reis, bom dia, Gomes, Luciano, Renato, está aqui também no estúdio, Picolé, veio aqui prestigiar. Você já observou que todas as vezes que você vê aqui, o Picolé está aqui também, é um fã de carteirinha, pelo que eu vejo. Isso é um bom sinal. E bom dia aí a todo mundo que está acompanhando. É um bom sinal, não entendi. Um bom sinal que o Picolé está atento ao programa, né? Na verdade. E está atento quando eu estou aqui. Então, bom dia para todo mundo de Catu, de Alagoinhas, né, de toda essa região. Estou aqui, Caio, à disposição de vocês para a gente trocar uma ideia aí. Você está no recesso da Assembleia, né? Eu, sinceramente... Mas o trabalho continua, viu? Eu confesso... O trabalho continua, é o slogan. Não, rapidinho, Caio, eu me lembro na época de vereador, a população, Gomes, criticava o recesso da Câmara de Vereadores, que na época era tão um pouco maior do que o que é hoje, né? Vocês, Chico, que foram vereadores, lembram do recesso, que era no início do ano, final do ano, depois que votava a Lua, até fevereiro, se eu não me engano, era 15 de fevereiro. E depois tinha o recesso do meio do ano. E as pessoas dizem, os caras não fazem nada, não sei o quê. Eu sempre disse, eu sempre fui um crítico disso. Sinceramente, para mim, o trabalho na casa é importante, mas o trabalho mais importante que eu sempre considerei era fora da casa. Eu posso bater no peito. Eu fui vereador de Alagoinhas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu nunca me furtei de eu já fui chamado em Natal, eu já fui chamado em 1º de janeiro, eu já fui chamado em Carnaval, eu já fui chamado em São João para atender demandas da população. Então, eu não tirei férias, não viajei, uma viagem assim pontual, 2 dias, 3 dias. Você em reuniões aí, mas exatamente, mas você não tem o recesso, é o recesso da atividade burocrática, importante, mas burocrática da casa. Então, ontem eu estava em Catu, daqui a pouco estou indo em Catu, e está tendo uma reunião com o secretário Ângelo Almeida do Desenvolvimento Econômico, ou seja, a gente está em atividade, quem gosta, eu pessoalmente gosto, a gente fica em atividade permanente. Eu tenho uma agenda, estava em Esplanada sábado passado, e não é agenda somente partidária, política, de buscar construir uma candidatura, que também é legítima. Mas muitas vezes, Caio, é agenda para discutir problemas e situações do local. Ouvir comunidades, ouvir uma associação, ouvir um problema, ser porta-voz desse problema para o governo do Estado, como já tem várias demandas aí levadas para lá. Então, quando você falou do recesso, eu queria fazer esse registro que é legítimo que as pessoas descansem, viajem, claro, mas tem parlamentares, eu conheço vários, que tem esse perfil de ser parlamentar de 1º de janeiro até literalmente 31 de dezembro. Porque eu queria chamar a atenção é o seguinte, a gente se acostumou muito, também você assim, ó, camisa polo, camisa polo, né? Entendeu? Do que até aquele paletó e gravata que você é obrigado eu não gosto. Que é obrigado. Que é obrigado. É uma questão de formalidade. Exato. Mas, Rádio Avaldo, você citou aí realmente que tem ido muito a Catu, a gente tem visto, inclusive, pelas redes sociais, as reuniões com o prefeito Pequeno Salles, também com vereadores da cidade de Catu. A gente queria saber mais sobre essas discussões, o que vocês estão discutindo dentro da cidade de Catu. Recentemente, o José do Ramos encaminhou uma emenda para Catu, para a de infraestrutura. O Pequeno Salles também tem feito algumas mensagens de agradecimento, de apoio também, tanto a Joséildo quanto a você, que são do mesmo partido dele, o PT. Está havendo aí uma aproximação maior entre você e o prefeito Pequeno Salles, e de que forma você está ali, né, contribuindo com a cidade de Catu? Pois é, Caio. Vamos lá, mandar um abraço ao pessoal de Esplanada, tá ligado no programa, viu? Um abraço para a galera de Esplanada, o pessoal do PT de Esplanada. O prefeito Nandinho, que é do PT, Nandinho da Serraria. E. Vamos lá. Não sou eu, hein? Eu não fiz nada aqui. Foi um celular aí. Foi um celular aí. As forças ocultas. E em Catu também, aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do PT, a Donai e o presidente, a todo o diretório municipal, ao que elegeu também um vereador, Neto Cachorrão, como é conhecido, está também ouvindo o programa, e para o prefeito Pequeno Salles, que se reelegeu. É uma eleição importante. Pequeno foi uma das pessoas, Caio, que eu defendi que fosse para o PT, fui em Catu para reuniões do PT, defendi que ele viesse para o PT, ele participou ativamente da campanha de Jerônimo, não me apoiou em 2022,
né? Mas sempre tive uma relação boa com o Pequeno, sempre dialoguei bem com ele e estou muito confiante de que esse segundo mandato lá do prefeito de Catu seja um mandato também muito forte, tanto quanto o primeiro mandato aqui de Gustavo. O PT foi importantíssimo, tá? Na eleição de Pequeno. Interessante, Caio, que eu tive numa entrevista aqui, quando nós vencemos as eleições aqui em Alagoinhas, um grupo pequeno de pessoas tentou desqualificar a importância do PT no resultado eleitoral de Gustavo. Gustavo foi um grande gigante, lutou muito, não só na pré-campanha, mas na campanha, tem os méritos e as qualidades que com certeza o povo de Alagoinhas irá presenciar ao longo dos 4 anos. Mas diante da conjuntura política, que eu não vou aqui me alongar, e eu já falei sobre isso aqui, sem o PT, opinião minha pessoal, Gustavo não venceria as eleições. Tá? O PT foi decisivo para garantir a tirada da frente e garantir uma frente de 4 mil votos. Né? Sem nenhum demérito também a nenhum outro partido, me perdoe, mas é pela tradição, pela história que o partido tem. Em Catu, eu digo para você que Pequeno tinha uma condição um pouco mais favorável, né? E uma realidade diferente da de Gustavo. Afinal, ele era candidato à reeleição. Mas não tenho dúvidas de que a vitória de Pequeno, ela foi consolidada a partir da vinda dele ao PT, a partir da marca PT, que em Catu é muito forte, do número 13, que em Catu é muito forte, do apoio do governador Jerônimo, das ações que foram feitas pelo governo do Estado, das ações de José Hildo, do meu apoio, da minha presença, da militância do PT na cidade. Não tenho dúvida disso. E Pequeno sabe disso. Então, porque também tem um grupo pequeno em Catu que tenta desqualificar a importância do PT na vitória de Pequeno. E qual é o que eles cometem lá e que tentaram cometer aqui? É medir resultado ou importância de voto do Gomes pela soma de votos dos candidatos a vereadores do partido. Ora, você não pode medir a importância do PT de Alagoinhas na vitória de Gustavo pela soma dos votos dos 6 candidatos do PT em Alagoinhas, que foram aproximadamente 6 mil votos. Não é assim. Quem está fazendo isso não sabe o que é política. E quem está fazendo isso em Catu está cometendo o mesmo erro. Então o PT tem essa importância, tem essa tradição nessas 2 cidades, e eu estou muito confiante. Vou estar daqui a pouquinho em Catu, vou estar conversando com o Pequeno. A gente quer ajudar Catu, eu gosto muito de Catu. E aqui não é discurso de político não, viu? Eu morei 3 anos em Catu, eu estudei 3 anos em Catu, na Escola Agrotécnica Federal de Catu. Minha militância sindical, Caio, pode acreditar, Catu tem uma importância fundamental, tá? Catu, eu posso afirmar que foi a base da minha militância sindical, logo quando eu entrei na Petrobras, até porque Catu é a capital do petróleo, sim, na Bahia e talvez no Nordeste. Então, eu gosto de Catu, muitos amigos. Gomes, eu me sinto à vontade, sabe? Quando eu ando em Catu, ontem eu andei ali no centro de Catu, é impressionante quanta gente me para e fala comigo, como se eu estivesse em Alagoinhas. Então, eu sou muito grato a Catu, foi a 3ª cidade que eu tive a maior votação em 2022, atrás apenas de Alagoinhas e de Salvador, certo? E o que eu puder contribuir para a gestão de Pequeno e principalmente para o bem-estar da população de Catu, Catu sabe que vai poder contar comigo, sendo deputado ou não, né? E estamos fazendo ações, discutindo, fiz emendas para Catu, para o governo de Pequeno, estamos discutindo a atração e fixação de empresas de petróleo em Catu, a consolidação do polo industrial de Catu, qualificação profissional que vai abranger também Alagoinhas. Nós vamos ter um programa de qualificação voltado para a indústria do petróleo em breve, que a gente vai anunciar, certo? Contribuindo lá com o fortalecimento do SAI, ajudamos a resolver um problema crônico que o SAI de Catu tinha com a Coelba, né? E conseguimos resolver essa demanda. Estamos tratando de um processo agora de titularização da terra, né? Dos pequenos agricultores. Quero mandar um abraço a todos os agricultores familiares da região de Santiago, ali entre Catu e Pujuca. Nós vamos ajudar na regularização da posse da terra desses agricultores familiares, entre outras ações que a gente espera fazer para melhorar a qualidade de vida de Catu. Aqui na linha, quer fazer uma perguntinha para você? Ô, Tonho Rato. Pois bem. Advogado Antônio Barreto. Bom dia, Tonho. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano, Gomes, Chico Reis, a todos os ouvintes.
eu quero mandar aí para vocês e para a Rádio Ovaldo aí um feliz 2025, mais direcionado hoje à Rádio Ovaldo, porque com vocês eu já fiz essa mensagem. E, Rádio Ovaldo, e agradecer que da última vez que você esteve aí, você fez uma leitura sobre o seu companheiro aqui, coerente com minha história, quando naquela época eu estava a acreditar em uma candidatura que não tinha nada a ver com o meu histórico de lutas, e você de forma generosa fez essa análise. Mas tem dois pontos aí, Rádio, cruciais aí da minha ligação, que eu já era para ter lhe ligado antes, pessoalmente, no PV, que é o seguinte: quis o destino, nesse deserto de quem carrega utopias, e você estivesse nesse momento como deputado, tendo à frente do governo do Estado e da presidência da República, pessoas que você não pode colocar suas lutas como antagônicas. E eu vejo você, me desculpe se for falha de comunicação do seu mandato, conduzir o mandato nos moldes do ex-deputado Paulo César e da atual deputada Ludmila, onde favores são feitos em detrimento de políticas públicas. Essa semana você estava numa rádio a dizer que ia falar com o governador que está faltando água, que ia pedir carro-pipa para a praia lá do Conde ou Baxios, porque parentes seus estavam lá. Ou seja, primeiro, no meu ponto de vista, você tem que denunciar a falta de água. Outra questão, Radiovaldo, se fez muita reunião para mostrar o poderio político da candidatura do prefeito eleito de Alagoinhas, mas isso parece que já se esvaiu. Me parece que seu mandato tem ido muito na direção de deputado de área oficial. O governador vai fazer uma coisa, vamos fazer a festa porque está no projeto do governador. Alagoinhas ainda sofre, Catu, essa região que você tem força, por não ter uma terceira faixa. O vestibular desse ano, da nossa UNEB aí em Alagoinhas, não vai ter ninguém inscrito para pedagogia, salvo o melhor juízo. E nós vemos que a distância ou aproximação da sua base é muito em cima daqueles que, de certa forma, usufruem de espaço no governo estadual. Um segundo ponto, Radiovaldo, e aí, de forma generosa, eu quero colocar que esse discurso seu de procurar mostrar o valor do PT nas eleições de Alagoinhas e Catu, nada mais é do que deixar o rei nu. Você está com dificuldade de entender que o PT deixou de ser uma opção de poder. Ele não se lançou para apoiar Gustavo por outra forma. Ele se lançou porque se dividisse e dava o Paulo César. Em Catu, da mesma forma. É preciso ver e discutir com o eleitorado de Catu por que Geranilson, ex-prefeito aliado, teve dentro do PT, ele estando no PT em uma filiação de um candidato que não era ligado a vocês, ao partido. Amanhã Gustavo pode entrar no PT em detrimento de quem tem um histórico de lutas que não são as mesmas de Gustavo. As de Gustavo são respeitáveis, mas não são as mesmas da esquerda. Então, Radiovaldo, como último moicano da esquerda que a gente pode ter em Alagoinhas, como deputado estadual, veja que se você não travar as lutas que você a vida toda acreditou, em detrimento de estar pendurado no mandato tampão como suplente, talvez amanhã ele não tenha discurso, cargo e isso de quem vem assumir o governo e não seja aliado de vocês. Um abraço, desejo muita sorte no seu mandato. A Alagoinhas precisa de você. Você é um político que não entrou para provar nada, você tem um histórico de luta. Que Deus lhe proteja aí, meu irmão. Um forte abraço. Valeu, Tonho. Um abraço também para você. Feliz ano novo. Não tínhamos nos falado ainda nesse ano. Assim, primeiro, Tonho, sobre fazer uma correção. Eu não falei que ia pedir carro-pipa governador, não. Você deve ter se equivocado. Eu falei que eu tenho parentes que frequentam em Subaúma. Esses parentes, e juntamente com outras pessoas, me relatam e me relataram o problema da falta de água e de energia, até porque eu não sou uma pessoa, Tonho, que frequente Subaúma. Eu nem me lembro quando é que eu tive em Subaúma, talvez 4 ou 5 anos atrás, pelo menos, tá? Não sou um frequentador assíduo de Subaúma. Então, quem conhece a realidade da localidade é quem frequenta. E as pessoas que frequentam, naturalmente, reportam a mim. E eu estive na Embasa, Tonho. Eu fui para a Embasa cobrar que medidas a Embasa estava adotando para o problema da falta de água em localidades que são assistidas pela Embasa, tá? E não só para Subaúma, para todo o litoral norte, como eu estive na Coelba, para cobrar da direção da Coelba quais medidas estavam sendo adotadas pela Coelba para resolver o problema da falta de energia também no litoral norte, que inclusive em Porto Sauípe, se eu não me engano,
essa semana passada ou retrasada, ficou 2 dias sem energia. Então, quando eu faço cobrança, Antônio, você me conhece bem, sabe disso, eu cobro coletivamente e cobro dos órgãos competentes, que esse é um dos papéis do parlamentar, né? O parlamentar, ele não executa, ele é porta-voz, né? O objetivo de um parlamentar é ser porta-voz da sociedade para os problemas da coletividade. Então, eu fui porta-voz da sociedade catuense na Coelba, Tonho. A diretora acabou de me mandar uma mensagem. Resolvi o problema do SAAI, que estava impedindo fazer a ligação de um poço. Então, você é porta-voz e a Coelba atendeu com os meus argumentos que coloquei. A Coelba não pode tratar os SAAIs como uma pessoa física ou uma empresa particular. O SAAI é empresa pública. O SAAI atende o povo de uma cidade. E a Coelba fez a régua, Gomes, e tratou a Coelba igual. Ou seja, não, você não me liga energia do poço porque você não pagou a conta. Sim, o povo vai ficar sem água, um produto essencial. O presidente da Coelba entendeu a minha argumentação e mandou ligar o poço da Coelba, lá do SAAI, lá do SAAI em Catu. Então, Tonho, a minha cobrança ela sempre foi coletiva. É claro que você atende demandas individuais que você é procurado, claro que é, não tem como. Eu recebo demandas pessoais, de grupo, e tento atender todo mundo. Mas o parlamento, seja vereador, deputado estadual, federal, entre outras coisas, além de ser propositivo, de propor saídas, soluções, aflorar o debate sobre temas, né, que eu faço e fiz, tanto aqui na Câmara, quanto lá já, inclusive na Assembleia, mesmo nesse curto prazo, sempre é tratado das demandas coletivas. Com relação à questão do PT, aí eu vou discordar de você. Eu não falaria nem nesse tema, se o PT foi pouco ou menos importante para Catu, ou para Lagoinhas, ou para qualquer outra cidade. Nem tocaria nesse assunto e aproveitaria o tempo até com outra coisa. Por que eu falei, Tonho? É por causa, aqui de fato eu dei recado. Eu mandei recado aqui, quem ouviu, tanto é que aqui em Alagoinhas, ouviram o recado que foi dado. Porque às vezes é preciso lembrar para as pessoas. Porque eu não vou ficar, Tonho, fazer parte de um partido e tá ouvindo as pessoas dizendo que nada, PT fez nada. Sim, PT com PT ganhava a eleição. Vamos para a conta, vamos para a calculadora. Para a gente ver se ganhava ou não ganhava a eleição. Então eu quero defender a importância do meu pedaço. Tá? Principalmente porque esse pedaço foi atacado naquele momento, tentando desqualificar a importância política. Lá em Catu, a mesma coisa. Tem pessoas, grupo pequeno, que fica que nada. Pequeno ganhava de qualquer jeito, PT não ajudou em nada. Não é verdade. E pequeno sabe disso. Então eu estou defendendo aqui o pedaço político de um partido importante que vai completar 45 anos daqui a alguns dias. Partido que mudou o Brasil, apesar de questionamentos, picolé, que mudou a Bahia, apesar de questionamentos que possam ser feitos, mas é indiscutível a importância e o papel político que o Partido dos Trabalhadores teve nesse país, entendeu? E tem nesse país, com erros e acertos. Na minha visão, mais acertos do que erros, tá? Porque a gente erra porque a gente é humano. O PT é composto de cidadãos, de pessoas, né, que erram e estão sujeitos a errar. Então, é por isso que eu aqui ressaltei a importância do PT para essa turma pequena que tenta desqualificar o nosso partido e entender que sem o PT o resultado em Alagoinhas seguramente seria diferente e em Catu poderia também até ser diferente. Mas, Radiovaldo, ainda pegando um gancho do que falou aqui o Tonho Rato, você não acha que realmente está havendo uma desconfiguração do PT? A gente fala até, não vamos nem falar na questão nacional, vamos falar da questão regional, né, com a agregação de certos nomes que ideologicamente nunca, ou pelo menos nunca aparentou ter alguma afinidade maior com a questão ideológica do PT. Inclusive o Tonho cita até a possibilidade de uma questão de conveniência política do Gustavo ser parte do PT, né? O próprio Pequeno Salles não é um filiado histórico do PT. Você não acha que isso de certa forma enfraquece o PT enquanto força ideológica? O PT não é o mesmo dos 45 anos atrás. Tá, Caio? Não é o mesmo. Se a gente voltar a 1982, né, a 1980, 82, porque foi a primeira eleição que o PT participou, inclusive aqui em Alagoinhas, com Edmilson Araújo sendo candidato a prefeito e tendo, se eu não me engano, 140 votos. Edmilson Araújo é um petroleiro hoje aposentado, mora em Aracaju, mas é aqui do Riacho da Guia. A mãe dele morou ali na Enocope 1,
foi minha vizinha. Eu costumo dizer que Edmilson foi decisivo para a minha vertente política para a esquerda. Eu morava 3 casas da mãe dele, não era muito amigo dele, porque ele já era de uma idade, faixa etária maior do que a minha, já era de outra geração, mas era muito amigo do irmão dele, que hoje mora em Camaçari, Vanderlei. E Edmilson foi o fundador do PT aqui em Alagoinhas, um militante, certo, de esquerda, militou inclusive na época da ditadura, e esse era o PT, que foi criado em 1980. Era um partido criado com uma militância de raiz muito profunda na esquerda, inclusive muita gente da militância da clandestinidade, tá? De lá para cá, muita coisa mudou. É lógico que mudou, certo? Por exemplo, hoje, eu digo isso, eu fui o sindicalista mais votado do Brasil, sem mandato, e com mandato sindical. No Brasil todo, de todos os candidatos a deputado estadual e federal do PT, seja federal ou estadual, eu fui o candidato mais votado do Brasil. Não foi em São Paulo, não foi no Rio, não foi em canto nenhum. Foi eu aqui com 45 mil votos. Porque, por exemplo, o movimento sindical, que foi um pilar, Gomes, estruturante do partido, nós perdemos espaço dentro do PT, certo? Outras vertentes ideológicas, políticas e da sociedade entraram no partido, certo? E isso deu uma desconfigurada daquilo que as pessoas ainda têm na mente. É um partido de sindicalista, é um partido de pessoas que fazem greve, é um partido de gente que faz piquete, é um partido de gente que faz ocupação, é um partido de gente que defende a ocupação, que invade terra, que não sei o quê. Essa é a visão histórica que se tem do PT. Entendeu? Mas é o mesmo partido? Não. Não é o mesmo partido. Agora, esse partido deixou de defender bandeiras importantes que a gente defende. Nós somos contra a privatização, nós somos a favor do SUS, nós somos a favor da educação pública, certo? Nós defendemos a universidade pública, nós defendemos o serviço público, entendemos que o que é público é mais importante do que o que é privado, porque o que é público é de todo mundo, o que é privado é de cada um, o que é privado cada um deve cuidar. Entendemos que o Estado brasileiro, Estado do nosso Estado ou Estado municipal, tem que priorizar quem mais precisa, tem que fazer Bolsa Família porque tem gente passando fome, tem que investir nas pessoas que moram nas periferias, que são excluídas. Isso ainda tem essa defesa. O meu mandato do PT, e vou falar aqui por ele, o mandato de Joséil, de tantos outros, o mandato aqui de Jusce, o mandato de Tó, são mandatos que são balizados por isso. A gente defende trabalhador, a gente defende trabalhadores, a gente defende sindicatos, a gente defende organizações sindicais. Agora, Caio, se você me perguntar, tá bom, mas tem gente no PT que não defende isso? Tem. Tem gente que não defende isso, entendeu? Que entrou no partido por conta dessa desconfiguração original de 1980. Mas isso não diminui a importância do PT e não diminui a importância desses mandatos em todos os níveis, em todo o país, que defende essas bandeiras, certo? E não estou com isso desqualificando o Pequeno, não estou desqualificando o Nandinho da Serraria, até porque quando eles vieram, estou falando deles dois, que são os mais próximos, que se elegeram e entraram no PT depois. Não desqualifica e eu acho até que qualifica a atuação deles, melhora a atuação deles, porque eles estão vindo para um partido que eles sabem que a origem desse partido é essa. Então não tenham dúvidas que a capacidade de Pequeno, ou de Nandinho, ou de qualquer outro mandatário, fazer um governo melhor no PT é muito maior fazer isso no partido que tem tanta história e tradição. Cara, deixa eu aproveitar para fazer uma... Gomes, são 7h48, eu tenho que ir para um rápido intervalo comercial, sai o terceiro bloco, não é isso, Renato? Pronto, na volta, a gente tem aqui a pergunta... Esse programa tem que ir até 9 horas da manhã. Alô, Apolo Miranda, vamos passar mais um pouquinho. O famoso Haroldo, o saudoso Haroldo diria isso, vamos passar mais um pouquinho. Vamos para um rápido intervalo comercial e a direção fica dando chililique na sala. Você. Bom, 7h52 na Bahia, estamos de volta com o programa Primeira Mão, estamos entrevistando aqui o deputado estadual Radiovaldo Costa. Muita pergunta aqui de ouvinte também, o pessoal mandando mensagem aqui, aliás, você pode participar também aqui da entrevista, fazendo sua pergunta para o deputado Radiovaldo Costa, pelo telefone 759-8215-3927, ou através das redes sociais, fazendo seu comentário. Gomes,
pergunta. Bom dia, Radiovaldo Costa. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. Nós temos aqui, eu não poderia, Caio, deixar de fazer essa pergunta, porque é um ouvinte que todos os dias, há vários anos, nos acompanha, né? E dificilmente ele faz pergunta. Ele demonstra que está sempre assistindo, manda uma mensagem, mas não faz pergunta. E ele faz uma pergunta aqui, e talvez ele esteja achando que a gente não vai fazer para você, Radiovaldo. Gomes, pergunte para o deputado Radiovaldo sobre o botijão de R$50. Ele esqueceu ou era somente um slogan de campanha? Vamos lá, responder rapidamente, porque eu sei que o tempo aqui voa e o programa ainda não vai para 9 horas, mas eu torço para esse dia. E quando for, eu quero ser o primeiro entrevistado, viu? Ainda vou ficar, provavelmente com o tempo, não vou nem receber a pergunta de Chico Reis. Eu vou para esse programa para ser perguntado para o Chico Reis, não vou ter essa oportunidade. Chico, um abraço aí para você, viu? Vamos lá. Gomes, o botijão de R$50, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Era aflorar o debate sobre... Fale por Guilherme Farias, é ele que... Porque tem razão. Guilherme, né? Guilherme, tudo bem? Vamos lá. Guilherme, o botijão de R$50, ele tinha um objetivo. Era aflorar o debate sobre a privatização da Relan, que ocorreu em dezembro de 2021. Nós já dizíamos lá atrás, Gomes, antes de privatizar, se privatizar vai piorar. Vai piorar duas coisas. E a gente disse duas, hoje está piorando 3. Duas coisas. Primeiro, vai diminuir o número de emprego. O candidato aqui de uma pessoa que privatizou, democraticamente falando, tá? Diminuiu o nível de emprego. Hoje a Relan tem 50% dos empregos que tinha em dezembro de 2021. 50%. A empresa que chegou cortou 50%. Acertamos. E a segunda era o preço do combustível. O preço vai aumentar, é monopólio, vai virar um monopólio privado. Hoje o preço da gasolina, diesel e gás de cozinha do Brasil, mais caro do país, é na Bahia. Então, Guilherme, a gente queria provocar o debate, que o botijão de R$50 era o preço justo e que a privatização não iria permitir isso. Então, para ter preço mais barato, não depende somente de Radiovaldo, depende até da minha contribuição na luta, depende. E eu estou lutando por isso. A Relan tem que voltar a ser da Petrobras. A Petrobras, Gomes, se você não sabe, eu vou ter informação aqui agora. Em 2024, o ano todo, não teve aumento de diesel no Brasil. O ano todo, 12 meses sem reajuste do diesel. Mas sabe onde é que o diesel aumentou? 5 vezes? Na Bahia. Por que não aumentou no Brasil e aumenta na Bahia? Porque aqui é privado. O cara não vem para cá para fazer filantropia. O cara vem para cá para ganhar dinheiro. O cara quer o retorno dos 12 bilhões de reais que ele fez. A Petrobras é pública. Olha a coisa do público que eu falei na estante. Por isso quem defende o público. Então a Petrobras é pública. A Petrobras se interessa com o Brasil. A Petrobras quer que o Brasil se desenvolva. Então é diferente. Nós entregamos a segunda maior refinaria do país para um grupo do outro lado do planeta que não está nem aí para a Bahia nem para o Brasil. Então, Guilherme, era alavanca. Certo? É alavanca para a gente trazer para a imprensa, como eu levei. Eu falei em todas as rádios do Estado, falei em todas as TVs do Estado, denunciando a privatização, para ver se o povo acordava e entendia que a privatização seria prejudicial. E agora, Gomes, vem um terceiro fator, que aí a gente errou. A gente não previu isso. Que se você não sabe, vamos saber agora. A Relan tem uma capacidade de processamento de 330 mil barris de petróleo por dia. É a segunda maior do país. Então, todo dia ela pode processar 330 mil barris e gerar os diversos derivados. Pois bem, hoje a Relan está processando 60% dos 330 barris. Por quê? O que é que aconteceu? Está com defeito? Está com problema? Não, Picolé. O Mubadala simplesmente resolveu desligar a unidade 1, desligar a unidade 2, desligar a unidade 3, desligar a unidade 4, a unidade 8, a unidade 9 e reduziu 40% da produção da Relan. Beleza. E o que é que isso significa? Sabe o que é que significa? Que o governo da Bahia, em 2024, arrecadou menos 3 bilhões de reais. Sabe de quê? De ICMS. Eu só pago ICMS pelo que eu produzo. Se eu não produzo ICMS, eu não vou pagar pelo aquilo que eu não produzo. Beleza. Vamos para Abreu Lima, Recife, Pernambuco, Petrobras. 220 mil barris de petróleo por dia. Você sabe quanto é a gente chama de FUT, fator de utilização da refinaria. O FUT da Abreu Lima, 97%. No talo.
produzindo tudo que pode produzir, unidade não para nem para respirar. Aqui 60%. Pernambuco, 100% de ICMS. Bahia, 60% do ICMS que tinha que arrecadar. Sabe por que a Mubadala fez isso? Primeiro que a Mubadala está trabalhando numa lógica seguinte, fazendo chantagem com a Petrobras para dizer, ó, você, que agora eles querem vender, querem devolver. Ó, se vocês não comprarem, vou deixar aí, vou reduzir a produção. Estou vendendo, quero entregar. E a Bahia sendo prejudicada, 3 bi a menos para fazer hospital, para fazer estrada, para investir no povo baiano. Se fosse a Petrobras, estava com mais de 90% de fator de utilização e a gente estava arrecadando mais ICMS. Então privatizar faz mal. Privatizar faz mal ao povo, faz mal ao país. E eu não vou ter nem tempo, eu quero um tempinho aqui depois, para falar aqui perto, ó, 30 quilômetros. Eu quero falar para você da 3R. Eu quero falar para você da Brava. Eu quero falar ali de Santiago, em Catu. Eu quero falar de Catu. Para dizer aqui, 2021, o que é que significou a privatização do campo de Água Grande? A Brava, o que é que está fazendo agora? Demitindo trabalhadores, parou sonda, já disse que parou a sonda de perfuração, disse que não vai fazer mais investimento. Privatizar. E a Petrobras, o outro lado da moeda. Esse é o lado da moeda A, Picolé, para você entender isso. Agora vamos para a Petrobras. 13 sondas novas. Ontem eu vinha de Catu para Lagoinhas. Chega, me arrepiei. 6 carretas de sonda subindo ali ao NEB, indo para Catu. 13 sondas que a Petrobras vai botar esse ano, gerar 1.500 empregos aqui na região. 13 sondas. A privada está parando sonda. Privatizar faz mal. Faz mal para o Brasil. Então, Evaldo Silva está ali rebatendo, diz aqui que a Bahia tem um ICMS um dos maiores e os prejuízos da Petrobras. Quem está pagando? Pergunta Evaldo Silva. Evaldo, me perdoe, camarada, mas a esse assunto aí você está desatualizado e descontextualizado. Eu não estou falando de percentual do ICMS. O ICMS é 50%, 80%, 1%, 10%. Eu estou falando de fator de utilização, FUT. Qual é o fator de utilização das refinarias da Petrobras? 97%. Qual o fator de utilização da Relam privatizada? 60%. E agora vamos mais. 2 refinarias foram privatizadas. A outra foi do Amazonas, a Reman, em Manaus. 40 mil barris por dia. Sabe qual é o fator de utilização da Reman em Manaus? 0. Sabe o que foi o cara que comprou, o que foi que fez? Parou a refinaria. Parou! Não, deixa parada, 0. Sabe o que ele fez, Gomes? Pegou o terminal da Petrobras lá que ele comprou junto, resolveu importar. O segundo maior preço de combustível do país é no Amazonas. Em vez de ele produzir aqui com o trabalhador brasileiro para gerar arrecadação para o Estado, o cara parou uma refinaria de 40 mil barris. 0. 0 de fute. 0. E está importando para abastecer o mercado interno. Pelo amor de Deus, Evaldo. Pelo amor de Deus, isso aqui é número, é técnico, não é política, aqui é técnica. Então, é isso que a privatização nos remeteu. Certo? Vai lá, Caio. O GNV. Aqui tem um ouvinte nosso, de Catu, Rádio Valdo, é o Valdomiro. Ele manda um bom dia para a bancada, ele pede para... Ele diz o seguinte, perguntar não ofende. Ele fala, bom dia, Rádio Valdo. Por que na cidade de Catu tem funcionário entre 5 a 16 anos que são efetivos, que não tem plano de salários regularizados? O salário desses funcionários ainda é salário mínimo, só não é mínimo de tudo por causa do anuínio, e ele pede, por gentileza, que o senhor possa trabalhar para regularizar os funcionários da cidade de Catu. Né? Como o nome dele? É Valdomiro. Valdomiro, eu, claro, não conheço os meandros internos, né, da Prefeitura de Catu. Naturalmente, eu não tenho todas as informações, principalmente sobre o servidor, contratação, plano de carreira, estatuto do servidor, não tenho, tá? Mas me coloca à disposição de conversar com o prefeito, de buscar algum tipo de, juntamente com o sindicato, aí também tem um sindicato de servidores, tá? Você pode pegar meu número, mandar uma mensagem, me comprometo a tratar disso, vou estar com o pequeno daqui a pouco, saindo daqui direto para conversar com o pequeno, e me comprometo a levar esse tema. E em relação ao que eu falei, para fechar aqui, que já me mandaram aqui mensagem. Tem a audiência aqui, tá bombando, viu? Tá bombando. Aí, e não é só aqui em Alagoas, Catu, não. Tá bombando longe. A galera de Esplanada disse que tá com todos os rádios da cidade ligados. Logo que eu falei de Esplanada, tava ligado. O que eu falei em relação a Pequeno e a Gustavo aqui na importância do PT, eu replico ela em relação à Esplanada. Certo? Esplanada, a eleição foi dura. Nandinho é um cara
bom, comprometido, sério, entendeu? Conheço o Nandinho, um cara sério. Nandinho da Serra é um cara assim, que me conquistou pela postura dele, certo? Um cara simples, não é nascido em Esplanada, mas abraçou a cidade, fez uma gestão, mesmo com todas as dificuldades, atendeu a expectativa da população. Agora só que ele lá enfrentou um concorrente dureza, tá? Por vários fatores que não dá para tratar aqui. E a vinda dele para o PT foi decisiva para a vitória de Nandinho. Tá? Então, Tonho, o PT de fato tem isso, o PT é uma marca forte. Qual a maior marca partidária do país? Velho, é PT. Até o PMDB e o PSDB perderam essa força. Marca hoje forte, não é que não tenha erros não, não é que não tenha problemas não. Estou dizendo de marca política. O PT é uma marca política forte. E isso ajudou Nandinho, isso ajudou Pequeno e isso, claro, ajudou Gustavo. Valeu, Radiovaldo. São 8 horas Chico, 3 minutos. Estou saindo daqui sentido de não ter tido sua pergunta, mas a culpa não é minha. Caio tem que levar esse programa até 9 horas. Eu soube que o programa agora tinha um programa que vagou aí, parece que saiu. Aí, pô. Pois é, podia ir para 9 horas, cara. Mas aí você vai comprar uma briga com o Fecinho, aí não vai ter café em Fecinho. 8 horas. Mas valeu, Chico. Valeu, um abraço para todo mundo. Um abraço, obrigado, Caio, mais uma vez, né? Obrigado, Gomes, Luciano, Renato, Picolé, que tá aqui me acompanhando para tratar de um problema dele. Aí tem problema pessoal, viu, Tonho? Vou ter que tratar de um problema aqui de Picolé, mas é um problema sindical. É um problema da aposentadoria dele. Eu vou ajudar aqui a resolver. Um abraço para todo mundo de Alagoinhas, de Esplanada, de toda essa região que eu sei que o seu programa alcança, Caio. Seu programa hoje é consolidado em toda a região, não só um programa de Alagoinhas nem de Catu. Um abraço para todos, estou à sua disposição para outros momentos a gente poder também conversar. Valeu, Catu, tô chegando aí, viu? Um abraço. Vamos falando aqui com o deputado estadual Radiovaldo Costa, deputado do PT. Bom, são 8 horas mais 4 minutos na Bahia.